Fala galera, eu vou estar fazendo uma técnica de low fade bem marcado nesse cabelo aqui, que é um cabelo bem difícil, ó. Cabelo bem espetado. Acompanha aí com a gente, beleza? Vamos que... Do ombro já. Eu já começo fazendo a primeira marcação na zero. Por quê? Eu já abro a linha branca, a parte branca do corte, e venho fazendo todo o disfarce da parte de baixo, da parte branca primeiro, para depois eu subir para a parte mais escura. Eu já começo fazendo aqui, ó, marcaçãozinha na zero, lá em cima. Lá embaixo, entendeu? Quando o cliente pede um low fade, ele quer o disfarce na parte de baixo, tá? Na maioria das vezes. A gente, como barbeiro, a gente tem que ter esse discernimento, saca? O low fade, ele não é só um corte marcado, ele é o fade na parte de baixo. Então você vai fazer o fade na parte de baixo, tá? Vem usando a máquina de acabamento na parte de baixo, a máquina invertida assim, ó. Sempre deixando um espacinho para poder fazer a conexão com a zero da máquina de corte com a zero da máquina de acabamento. Assim, um pouco. Alguma dúvida até aqui, não? Fiz essa marca. Então eu já tenho a minha linha da onde eu vou passar a navalha ou a máquina shave. Sempre fazendo o movimento em C para remover marcação. Tá vendo que eu já estou pronto para poder passar a shave na parte de baixo do corte? Alguma dúvida? Eu vou limpando toda essa parte de baixo aqui, ó, para poder receber a shave, porque eu já fiz a marcação com a zero de acabamento. Então eu não me perco mais, eu sei aonde vai a zero de acabamento aqui, ao contrário, e sei aonde vai a zero de acabamento passando do modo convencional. Então, sempre tem uma linha aqui que divide, quem está perto consegue ver. Fiz todo o branco da parte de baixo, ó, beleza? Entendeu? Eu venho com a shave, ó, passando ao contrário, levando ela só até a linha da marcação da zero de acabamento. Só até essa linha. Ah, mas é só um pedacinho? Só. Por que você quer subir mais? Entendeu? O low fade, ele é na parte de baixo. Olha o desenho, tá vendo? Certinho. Vou passar a 6 aqui para limpar o corte dele, só para eu saber até onde que eu posso ir. Vocês já conseguem ver aí que eu não posso passar dessa linha aqui, ó, da aresta, né? Já entrando na parte de aresta aqui, ó. Poderia ter passado a 4 direto? Poderia. Passo em movimento reto para não invadir o topo da cabeça. Vou passar um A4 na lateral, nessa lateral, já para começar o início do degradê. Eu já venho com a 4 fechada, já fazendo movimento em C, já não subindo tanto assim, entendeu? Eu já ir limpando toda essa lateral do cabelo, para poder receber uma máquina mais baixa. Vou começar com a 1,5 pente alto. Então eu já venho fazendo aqui o disfarcezinho. Só que o movimento é sempre esse movimento de preservação, que é um movimento em C. Minha intenção aqui é preservar as arestas, né? Então, se é preservar, eu vou sempre fazer esse movimento de preservação. Fiz essa primeira abertura aqui com a 1,5. Eu vou partir para 1,5 pente baixo. Aí agora eu começo a fazer a sequência de máquina. Fecho o pente, fecho a alavanca e venho fazendo toda a parte de baixo.
Dou uma jogadinha, sempre. Quando eu percebo que não disfarçou direito, eu sempre dou uma mexidinha na alavanca para dar aquele famoso confere. Para poder invadir um pouco mais em cima, eu já venho e desço um pouquinho a alavanca. Pente 1, alavanca aberta. Venho fazendo o mesmo movimento de preservação. Chegando bem próximo da linha onde está a minha primeira marcação com a 1,5. Fiz essa marcação, ou aliás, fiz esse disfarcezinho com a 1 alta, fecho o pente 1 até o final. Venho passando, só removendo a marcação da 0. Com calma, com cautela. Olha lá. Não totalmente aberta, tá? Dou um toquezinho para dentro, porque senão ela fica muito parecida com a 1. E já venho fazendo esse movimento de disfarce. Vai vendo que a linha vai subindo gradativamente. O pente meio, ele é um pente que não corta muito. Ele não é um pente de marcação, ele é um pente de disfarce. Como a 1,5. Os dois são pente de disfarce. Então, se é pente de disfarce, eu posso ir mais sem medo, sabe? Subir um pouquinho mais, a meio, perdão. Invadir um pouco mais aonde eu passei a 1, porque ele vai mais disfarçar do que cortar de fato. Só que tem que tomar cuidado, principalmente com ela fechada. Fecho o pente completamente, venho só na marcação, mano. Dou um toquezinho para trás, para dar mais uma clareada, onde eu acho que está mais escuro, tá vendo? Eu já gosto de ir fazendo e já corrigindo. Sou o tipo de barbeiro que já gosta de fazendo e já corrigindo o que tiver de errado ali, já ir fazendo, já resolvendo. Para não chegar no final do corte e ter que voltar para trás de novo. Dou mais um corrige aqui, ó, tá vendo? Sabe esses escurinhos? Tá vendo aqui embaixo, ó? Eu venho fechado, velho. Eu venho só nele, assim, ó. Bem de leve, de boa, sem forçar a mão na cabeça do cliente. Tiro o pente da máquina, pente meio da máquina, e vou trabalhar só com a 0. Mas eu não vou trabalhar com a 0 completamente aberta assim. Vou trabalhar com a 0 um pouco mais fechado. Parecido com a 0 que eu marquei no início. Só removendo a leve marcação com a pontinha da máquina, dos pentes, entendeu? Lembrando, galera, que isso aqui é um corte pro dia a dia, tá? É um corte mais rápido. Você não vai ficar se apegando tanto a detalhe para tirar foto. Mas no que der para você fazer correção com maquininha, faz para ficar perfeito, né? Como é um corte que já está meio disfarçado, se ele tivesse um degrauzão aqui, eu ia usar de corte. Mas como é um corte que já está bem disfarçado, entendeu? Já não tem degrau, não tá aquela coisa gigantesca assim para fazer muita correção, eu venho na tesourinha dentada, entendeu? Então eu vou lá embaixo, ó, vou começar até com esse pentezinho mais fino. Vou lá embaixo e já vem modelando, clareando. Tô com uma amassadinha aqui, ó. Venho usando a tesourinha dentada só para polir mesmo esse low fade, sem invadir muito a cabeça dele. Onde estiver muito escuro, a gente vem tirando.
parte do redemoinho dele é onde a gente desgasta mais um pouco. Ó, o cabelo tá marcando lá em cima, eu vou lá em cima, mano. O que vocês achou? Trabalha muito por meio de sinal meio alta, né, mano? Principalmente. Meio alto, para poder dar esse disfarce, senão não sai. E você não usa nem a 3 nem a 2, Não. a 4 já vai pra E é rapidão, mano. O corte low fade pra mim é um dos cortes que eu faço mais rápido. Porque eu poupo máquina, poupo troca de máquina, entendeu? Troca de pente. Eu não fico me perdendo ali em troca de pente, baixando lá embaixo. Isso acaba fazendo com que essa transição aqui, ó, quando você vai trocando muito pente, saindo da 4 para 3, para 2, faz com que essa transição aqui ela não fique tão escura, entendeu? Porque você vem clareando, entendeu? Gastou demais o clareamento, sendo que você poderia ter feito na 1,5 um clareamento com o feeling da mão, entendeu? Na hora de eu fazer o acabamento, eu não vou fazer nada muito cavado, entendeu? Vou chegar aqui e fazer um cavadão lá em cima, porque provavelmente o meu cliente do dia a dia não vai gostar. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir só na pontinha do cabelo, ó, tirando aquele excesso de fio que tá passando ali. Aí vem cavando, cavando, cavando. Nada muito exagerado, porque cliente do dia a dia, mano, não gosta daquele pezinho cavado que é de um corte mais artístico. Quem quiser fazer, pode fazer, mas eu acredito que a clientela não vai curtir muito não. Molhei todo o cabelo dele, deixei úmido, passei um grooming para dar uma segurada aqui para ele não secar tão rápido e para firmar bem as mechas. Vou pegar a parte mais grossa do meu pente, nesse caso, tá? Cabelo maior. E vou tirar um dedo, tá? Vou tirar um dedo desse cabelo. Aqui tiro o primeiro dedo na mecha, puxa ele um pouco para trás, tiro o segundo dedo. Mechas curtas para não ficar degrau. Vem passando aqui, ó, toda a parte do topo. Uma mecha mais curtinha, para não ficar aquele monte de degrauzinho no cabelo dele. Eu venho até aqui, ó, que é nessa região da parte da frente da coroa. Eu não chego a pegar na parte da coroa, tá? Pego na outra parte lateral. Eu vou cortando todo esse cabelo aí, fazendo a conexão do meio da mecha guia do topo. Cortei todo o lado esquerdo, vou cortar o lado direito. Cortei toda essa lateral, vou fazer a parte de trás da coroa, fazendo a conexão. Já venho puxando essa parte da coroa para frente, dando uma leve inclinada no dedo para fora. Fiz uma mecha, puxo para fora, faço outra. Dessa forma eu já estou conectando a coroa, a parte de baixo e a parte de cima. Esse cabelo não pode ficar muito curto, senão ele espeta. Agora eu vou fazer a conexão das arestas. Vou começar com essa de cá. Vou separar essa mecha aqui. Aqui não tem muita coisa que conectar, então eu só vou inclinar e fazer uma conexãozinha ali de pente corrido mesmo. Eu vou abrir essa mecha. Geralmente fica muito assim, esse lado exageradamente maior, porque é o lado do redemoinho dele. Então eu vou puxar, vou cortar em linha reta essa mecha.
Cortei toda essa lateral. Vou pentear novamente esse cabelo para lá. E vou puxar para tirar essa ponta que fica. Uma mecha na diagonal. Só a pontinha. Tirei a pontinha. Subi. Tirei a pontinha. Subi. Tirei a pontinha. Subi. Tirei a pontinha. Vou puxar de novo. Subir. Não preciso cortar. Só uma pontinha. Só uma ponta. Mais uma ponta. Beleza? Finalizando o corte. Agora eu vou fazer o acabamento. Acabamento não, né? Vou fazer a finalização. E aí, rapidão, né? Para fazer uma finalização no cabelo desse tipo aqui, ó. O que eu aconselho o barbeiro fazer? Não ficar inventando topete, se for um cabelo do dia a dia, porque geralmente esse tipo de cliente que tem um cabelo mais assim, ele gosta do cabelo mais jogado para a parte de baixo. No máximo uma subidinha aqui no topete, mas sem exagero de querer pentear para trás, fazer finalização com escova. Tira o bico do secador, põe no máximo da temperatura e sopra de cima para baixo no cabelo desse cliente. Por que eu tiro o bico do secador? Para ele não ficar com o ar muito direcionado. Tá? Com o cabelo já seco, eu posso passar tanto ele seco, molhado e secar depois, não tem problema, mas eu preferi agora dar uma secada primeiro para depois vir com a pomada mate da Covan, tá? Então eu vou pegar essa quantidade, uma quantidade bem pequenininha, ó, tá vendo? Não dá nem uma moeda de 10 centavos. E vou espalhar na minha mão e no cabelo dele. Só para dar aquela seguradinha mesmo. Passa bastante aqui nessa parte do redemoinho, porque o redemoinho começa a querer levantar quando você seca no secador. Aqui só um pouquinho, tá? Beleza pura. E aí, gostaram? Quem gostou, deixa um like, já se inscreve no canal e acompanha aí que eu vou estar sempre postando dica de corte, dica de barba, degradê, corte na tesoura, old money, low fade. Segue a gente, se inscreve no canal. Valeu?